Alô, alô, bom dia, testando som, acho que tá tudo nos conformes. Uma excelente segunda-feira para você, fundamentado. A gente está na nossa nova edição do Atenção, Atenção, Atenção aos Fundamentos. Para quem não me conhece, meu nome é Elizabeth Cunha, eu sou fundadora, mãe, criadora, a alma por trás da FISCTI e toda segunda-feira eu tenho um encontro marcado aqui com você para um aulão gratuito para a gente conversar um pouco sobre fisiologia respiratória, terapia intensiva, avaliação do paciente crítico e tudo mais que tem a ver com esse universo e você queira discutir aqui com a gente. Então, dando sequência às nossas aulas, eu vim falando nas últimas semanas sobre o que eu batizo de a tríade da vida. O que é a tríade da vida? É a tríade que precisa acontecer para a pessoa se manter viva em relação ao sistema respiratório. Então você precisa ter uma ventilação de qualidade, uma perfusão de qualidade e uma difusão de qualidade. Sem esses três pilares, você não consegue fazer uma troca gasosa adequada, não consegue manter ali os níveis de oxigênio e gás carbônico que a gente precisa. Só que isso é mais importante do que parece. Porque muitas das vezes, quando a gente recebe o paciente em insuficiência respiratória, seja na terapia intensiva, seja na emergência ou até mesmo na clínica médica, a gente precisa identificar aonde está a treta. Em qual desses três pilares ou em quais desses três pilares você consegue identificar que está tendo um problema. O problema é na ventilação, o problema é na difusão, o problema é na perfusão. Por que isso? Porque com base aonde está dando treta, vai ser o fio condutor para você traçar o seu raciocínio clínico e efetivar a sua conduta. Então hoje a gente vem falando sobre um assunto que meio que une tudo isso, né? Une a perfusão, une a ventilação, une a difusão, que é a relação VQ. Para os íntimos, né? Para quem não sabe o que é a relação VQ, é uma relação entre ventilação e a perfusão. Então não adianta a gente ter uma ventilação exagerada e uma perfusão limitada, porque você vai ter ali o limitador para poder fazer essa troca. E o contrário também acontece. Não adianta você ter uma perfusão adequada e você não ter uma ventilação adequada. Então esse desequilíbrio entre a quantidade de ar e a quantidade de sangue que tem nesse pulmão vai trazer uma série de repercussões clínicas que a gente vai conversar hoje. E aí eu trouxe até num formato diferente. Além do conteúdo teórico da aula, eu trouxe 3 questõezinhas para a gente treinar como isso aparece em concurso, como isso aparece nas provas por aí, até mesmo na tua prova aí da graduação. Então, para a gente entender como é que funciona e como isso vai ser cobrado de você. Para quem não conhece o nosso esquema de aula, eu trabalho com um bloquinho de notas. Nada de PowerPoint aqui nessas aulas, nada de apresentação, porque muitas vezes o aluno fica preso na apresentação e acaba não tomando nota das aulas. Então hoje a gente vai continuar no nosso esquema, então a gente faz um resuminho, enquanto eu vou falando eu vou colocando algumas coisas aí na tela, mas não precisa se preocupar em anotar, por quê? No nosso grupo do Telegram eu coloco esse resumo para vocês até amanhã, terça-feira, vai estar disponível lá, é só você entrar, baixar, é gratuito, não paga nada, mas eu quero a sua atenção focada em mim, para a gente poder continuar conversando e debatendo. Prestou atenção? Depois você vai ter um resumo ali para você poder tirar as suas dúvidas e refrescar a memória. Faz só as suas anotações, só o que eu estou falando que é importante que não vai estar escrito. Tudo que eu vou colocar escrito nesse bloco de notas vai estar disponível para vocês, tá bom? Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre a relação VQ e aí eu já começo com uma conceituação. O que é essa bendita relação VQ? É uma relação da quantidade de ventilação em relação à quantidade de perfusão. A gente pode considerar isso até como uma medida de funcionalidade do sistema respiratório. Por quê? Se isso está adequado, você garante uma troca gasosa, você garante níveis adequados de oxigênio e gás carbônico, tá? Só lembrando, o sangue chega venoso no pulmão, ele deixa o gás carbônico lá e ele pega o oxigênio, volta para o coração para daí ir para a circulação sistêmica, tá? Então, a gente quando pensa nisso, a gente tem que pensar sobre, na verdade, quando vai dar treta, né? E aí tem um fator que ele é extremamente importante para controlar essa relação VQ. E, por incrível que pareça, não é nada dentro do corpo, é fora. A gente está falando da gravidade. A gravidade, ela é o principal parâmetro que vai ditar essa questão da quantidade de ar e da quantidade de sangue. Pensa comigo, o ar é mais leve, então ele tende a subir. Apesar disso,
apesar dessa tendência do ar de ficar em cima, eu realmente tenho uma ventilação adequada no ápice, mas eu tenho mais ventilação na base. Beth, como assim? Você não falou que tem relação com a gravidade? Tem, mas não é por conta do peso do ar, é por conta do peso do pulmão. O que acontece? Eu tenho a pleura parietal e eu tenho a pleura visceral aqui. Quando o diafragma ele contrai, ele rebaixa, né? E quando ele rebaixa, ele aumenta o diâmetro do gradil costal e aí eu venho tracionando. Pleura parietal, pleura visceral, traciono o parênquima, traciono o alvéolo, negativo a pressão dentro do alvéolo e o ar entra por diferença de pressão. Agora, quando eu faço essa contração do diafragma e o tracionamento da pleura, quem está mais pertinho da pleura? A base do pulmão, se eu estou falando de uma pessoa em posição ortostática ou em posição sentada, né? Nessa quem é que fica sobre o mais perto do diafragma? A área basal do pulmão. E ela também está sofrendo ação do próprio peso do pulmão, porque está apoiado, o pulmão está apoiado em cima do diafragma. Só que antes dele estar apoiado em cima do diafragma, ele está apoiado em cima das pleuras. Então, quando eu traciono a pleura parietal e a pleura visceral, é mais fácil de estender ali naquela região. Então, se eu distendo com mais facilidade, eu tenho uma maior variação de tamanho desse alvéolo na base, tá? Então, é por isso que eu tenho mais ventilação na base. Em relação à perfusão, eu também tenho mais perfusão na base. Por quê? Acertou se você respondeu por conta da gravidade. Qual é a tendência do líquido? Ficar mais em cima ou ficar mais embaixo? Mais embaixo. Então, eu tenho uma perfusão muito maior na base. E aí, a gente precisa entender o seguinte. Pensa comigo. Eu falei para vocês que eu tenho maior variação de volume corrente, né? Maior variação de ar na base. Então, eu tenho mais ar entrando e saindo ali por conta daquela questão da negativação da pleura, que é menor na base. Então, eu tenho o peso do órgão ali, facilitando para eu expandir aquele alvéolo. Show! Só que essa diferença entre o volume que eu mobilizo no ápice e o volume que eu mobilizo na base é muito menor do que a diferença que eu tenho de perfusão entre o ápice e a base. A ventilação no ápice é um pouco menor do que na base. Agora, a perfusão ela é muito menor no ápice do que na base. Então, isso vai dar para a gente algumas diferenças que a gente chama de diferenças regionais. De acordo com a área do pulmão, eu vou ter uma quantidade maior de troca gasosa com relação principalmente à gravidade, tá? Então, aqui, só pra gente já ir colocando no nosso resuminho aqui. Então, deixa eu botar. Eu sou perfeccionista, né? Eu gosto que tudo fique bonitinho aqui. Então, as mudanças de posição vão afetar, como eu falei para vocês, essa questão. Porque eu vou alterar o centro de gravidade. Isso que eu tô falando para vocês é no paciente sentado. Com o paciente em decúbito dorsal, eu tenho a alteração dessa gravidade. Por quê? O que a gente chama de área dependente da gravidade? A área que está para baixo. Então, se eu estou sentada, qual é a minha área dependente da gravidade? A minha base. Se eu estou deitada em decúbito dorsal, qual é a minha área dependente da gravidade? A minha região dorsal. Se eu estou deitada ventral, né, em prono, qual é a minha área dependente da gravidade? A minha área anterior, tá? A minha área frontal, digamos assim. Então, se eu estou em DL, esquerdo, quem é a minha área dependente da gravidade? A área que está em contato com a maca, o meu pulmão esquerdo. E por aí vai. Então, a gente tem que entender que essas mudanças da quantidade de perfusão e da quantidade de ventilação vão ter um grande impacto na relação VQ, principalmente se eu estou falando de um paciente com alguma patologia, tá? Então, a gente precisa pensar nisso, principalmente para quando a gente for fazer a mobilização desse paciente, o posicionamento, a gente chama de posicionamento terapêutico, mudança de decúbito. Tem paciente que não vai tolerar ficar em decúbito lateral para algum lado, principalmente se aquele pulmão acometido estiver para baixo. Por quê? Ele vai receber mais sangue, mas ele vai ser menos ventilado. Então, a gente precisa ir pensando sobre isso, tá? Então, a gravidade, ela é fundamental, ela tem um papel fundamental nessa questão da relação entre ventilação e perfusão.
Isso vai ficar muito marcado quando a gente falar de prona. Só que em prona a gente tem algumas peculiaridades, mas calma, segura. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final, tá? Então, pensando sobre isso, eu quero trazer para vocês um pouco sobre as questões regionais. Então, quando eu falo de ápice pulmonar, e aí a gente vai na parte medial, né, do pulmão, nos lobos médios, você na parte média do pulmão mesmo, você tem algumas diferenças, mas é meio que o meio termo entre o ápice e a base. Por que a gente vai pegar o ápice e a base? Porque é onde tem uma diferença maior para a gente poder comentar, tá? Então, no ápice pulmonar, a gente vai ter uma ventilação um pouco menor em relação à base, como eu falei para vocês. A gente vai ter um pH desse sangue mais alto, porque eu tenho ali uma maior remoção do gás carbônico. Eu tenho uma perfusão muito menor em relação à base e dentro do alvéolo eu tenho uma quantidade maior de CO2 e maior de O2 e menor de CO2. Por quê? Porque eu tenho menos troca. Beth, por que tem menos troca? Porque eu tenho menos ventilação, gente. Então, eu tenho menos perfusão. Se eu tenho menos perfusão, menos sangue passando ali, eu tenho menor extração de oxigênio desse alvéolo. E eu tenho menor depósito de CO2 dentro do alvéolo. Então, nesses alvéolos do ápice, eu tenho uma concentração maior de oxigênio, tá? Agora, o que a gente vai encontrar em relação à base pulmonar? Na base, como eu falei para vocês, eu tenho uma ventilação um pouco maior em relação ao ápice. Deixa eu botar um marcador aqui. Eu tenho uma ventilação um pouco maior em relação ao ápice. Eu tenho mais ventilação? Tenho, porque eu tenho maior variação do tamanho dos alvéolos. Eu tenho também uma perfusão muito maior em relação à base. E é por isso que a troca gasosa ali é mais intensa, tá? E eu tenho uma quantidade mais baixa de O2 no alvéolo. Por quê? Justamente por conta dessa maior retirada. Se eu tenho mais troca, eu tenho maior retirada desse oxigênio do alvéolo. E, em contrapartida, uma concentração maior de CO2, porque eu tenho maior depósito. Beth, o que isso impacta para mim? Cara, normalmente, o que você vai utilizar é a média desse pulmão. Você não vai ter como isolar esse pulmão para poder verificar as alterações em cada segmento pulmonar, mas você precisa entender sobre a média. E o que eu quero que você entenda aqui? Das modificações em relação à gravidade. Aqui a gente está falando em ápice e base, mas a gente pode transformar isso para relação dependente, para região dependente e região não dependente, ou seja, a região que está para cima e a região que está para baixo. Região não dependente. Deixa eu colocar aqui que isso não ficou no resumo. Região não dependente da gravidade. Para cima. Região dependente. Para baixo. Por quê? A gente está falando do nosso paciente em terapia intensiva. A gente está falando do nosso paciente na emergência. Esse paciente vai estar deitado. E aí a gente vai entender por que em algumas situações você tem uma sensação maior de dispneia com esse paciente deitado. Porque você acaba dificultando esse processo da troca por conta de uma perfusão ineficiente, tá? Mas vamos seguir o nosso baile. E aí a gente entra nas alterações. Quais são as alterações? Gente, eu vou dar um bizu para vocês não esquecerem mais isso, porque muita gente tem dificuldade em gravar isso. A gente vai falar sobre shunt e espaço morto. O que é shunt? O shunt significa que o sangue passou por alguma estrutura e não teve alteração, não teve troca gasosa, não teve alteração nos níveis de CO2 e O2, tá? A gente tem shunt, por exemplo, normal, que acontece de forma adequada na circulação brônquica. O sangue ele sai, passa pelos brônquios, ele não passa pelos alvéolos. É só para fazer a nutrição daquelas células ali. Então você não tem troca gasosa porque ele não passou em região alveolar, tá? E ele volta para o coração sem sofrer essa
esse refresh, digamos assim, essa retirada do gás carbônico e esse incremento de oxigênio para voltar aos níveis do sangue arterial. E isso também acontece nas coronárias. Você tem um shunt ali que sai, ele nutre ali o coração, nutre o miocárdio e ele volta sem passar pela circulação pulmonar. Então, esse sangue ele não sofre hematose. Tá? Agora, você tem o que a gente chama de efeito shunt. O que é o efeito shunt? É o sangue que passa pelos alvéolos, mas que ele não sofre hematose. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando eu tenho a perfusão normal e esses alvéolos não ventilados. Eu posso ter isso com uma obstrução brônquica, então eu tenho ali, isso é muito comum, criança aspirou uma bolinha, tem alguma coisa ali no brônquio, ou eu tenho um tampão de muco, impedindo que o ar entre. Se o ar não entra, o sangue vai passar por ali e não vai ter diferencial de pressão para poder trocar. A gente conversou isso quando a gente falou de difusão, sobre a diferença de pressão parcial, ou seja, a diferença de concentração. Eu tenho que ter uma diferença entre a concentração no alvéolo e a concentração no meu capilar para poder ter troca. Se eu não tenho essa diferença, eu não tenho troca. Então, se esse ar não está sendo renovado com a entrada de ar novo, porque eu tenho uma obstrução ali impedindo que o ar entre, eu não vou ter difusão. Então, essa difusão vai ser muito pequena, eu vou ter uma troca insignificante ali, tá? Então, é isso que a gente chama de efeito shunt. O sangue passa, mas ele não troca. Agora, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Deixa eu botar para vocês o resuminho. Pronto. E aí, qual é a outra alteração que a gente tem? É o espaço morto. E aí, eu falo sempre para os meus alunos o seguinte, para ficar fácil de gravar. Gente, morto não perfunde. Se morto não perfunde, significa que são locais em que eu tenho a passagem do ar e eu não tenho perfusão. E eu tô falando eu não tenho troca, tá? E por que eu não tenho troca? Normalmente porque eu não tenho perfusão. Só que, presta atenção, eu tenho um espaço morto anatômico. O que é o espaço morto anatômico? São os locais em que o ar passa e eu não tenho troca porque eu não tenho alvéolo. É o que acontece nas fossas nasais, é o que acontece na traqueia, é o que acontece nos brônquios. Eu só vou ter troca lá no final da árvore, nos bronquíolos respiratórios. Quando eu entro nos bronquíolos respiratórios, eu começo a ter alguns alvéolos ali, tá? Antes disso, eu não tenho troca. Só que isso é normal. Todo mundo tem. Então, é o que a gente chama de espaço morto anatômico, ou seja, locais de passagem de ar sem troca gasosa, tá? E aí, a gente tem o que é conceituado como espaço morto fisiológico. O que é o espaço morto fisiológico? São locais onde não há troca gasosa. Mas, Beth, isso não é o espaço morto anatômico? É o espaço morto anatômico. Em situações normais, o espaço morto fisiológico, ele é igual ao espaço morto anatômico. Não entendi. Gente, em situações normais, eu só não vou ter troca gasosa onde eu não tiver bronquíolo. Só que a gente está falando de situações alteradas. Quando que eu vou ter situações alteradas? Quando eu vou ter os alvéolos recebendo ar, mas não fazendo troca gasosa. Então, é aí que eu falo que eu tenho um problema de perfusão. E aí a gente chama esse espaço morto de espaço morto alveolar. Tá? Cadê? Espaço morto alveolar, são os alvéolos onde eu não tenho troca gasosa. Então, qual é a composição do espaço morto fisiológico? Do espaço morto anatômico e o espaço morto alveolar. Em condições normais, eu não tenho espaço morto alveolar. Eu vou ter espaço morto alveolar se eu tiver alguma treta acontecendo. Eu posso ter alguma interrupção do fluxo sanguíneo, como que acontece no tromboembolismo pulmonar. Eu posso ter hiperdistensão alveolar quando esse paciente está em ventilação mecânica e ele tem um volume de ar ali muito maior e por conta desse volume de ar muito grande no alvéolo, eu pressiono o capilar e não permito que o fluxo de sangue passe. Então, a gente pode conceituar o seguinte, ó. Em condições normais, o espaço morto anatômico é igual ao espaço morto fisiológico. E aí, aqui, ó, uma formulazinha simples, não chora, porque a fórmula é de somar e diminuir. Então,
Não precisa ficar triste comigo. Então, o espaço morto anatômico é igual ao espaço morto... Desculpa, o espaço morto fisiológico. Fisiológico é igual ao espaço morto anatômico mais o espaço morto alveolar. Lembrando que esse daqui, esse carinha aqui, só vai acontecer em condições patológicas, tá? Em condições de alteração. O que a gente via muito? Pacientes com SARA, pacientes com COVID, você acabava por conta da resposta inflamatória tendo áreas colapsadas, áreas cheias de edema, que a gente chamava de áreas de vidro fosco, lembra? Então, essas áreas não recebiam ventilação. Então, quando o paciente inspirava, todo esse fluxo de ar acabava indo para uma quantidade menor de alvéolos. E aí você tinha hiperdistensão mesmo sem esse paciente estar em ventilação mecânica. E aí você tinha uma lesão auto-infligida. Então, essa lesão auto-infligida acabava lesando esses alvéolos porque você recebia muito ar, hiperdistendia esses alvéolos não participavam da troca gasosa e aí isso gerava mais edema, mais inflamação. Então, era uma grande treta em relação a esses pacientes, tá? E aí é por isso que a gente fala também que o uso da VNI tem que ser muito criterioso, principalmente nesses pacientes com processos inflamatórios no pulmão. Por quê? Você vai ter ali áreas de colapso. Então, se você tem áreas de colapso, aquele ar está sendo direcionado para um número menor de alvéolos. Porque você não vai conseguir abrir de cara esses alvéolos, você precisa resolver esse processo inflamatório. Então, para resolver esse processo inflamatório, você precisa manter esse pulmão gerando menos cascata inflamatória. E muitas vezes a VNI funcionava como um processo de gerar mais inflamação. Por quê? Porque eu causava mais hiperdistensão. Principalmente quando eu ventilava esse paciente em um modo com 2 níveis de pressão. O nível de pressão na INS e o nível de pressão na EIS, que a gente chama de BIPAP, ou pressão de suporte mais PIPs, eu estava fazendo no ventilador. Então a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Toda vez que eu for mobilizar volume de ar, eu preciso de 2 níveis de pressão. Toda vez que o paciente está hipoventilando, eu preciso de 2 níveis de pressão. Justamente porque essa diferença de pressão na INS em relação à EIS vai funcionar como um músculo acessório. Então, isso me ajuda a incrementar a ventilação. Agora, se o meu problema é um problema de difusão, como o que acontece nas doenças inflamatórias, eu tenho ali infiltrado inflamatório, ou, por exemplo, no edema agudo de pulmão, que eu tenho ali o intertício, o alvéolo encharcado de líquido porque extravasou do vaso, eu uso 1 nível de pressão. Por quê? Esse 1 nível de pressão vai manter esse alvéolo aberto na expiração e ajudar nessa questão de redirecionamento desse líquido para o vaso quando é possível, tá? E vai, consequentemente, aproximar o alvéolo do capilar, facilitando o processo de troca gasosa, todo aquele processo que a gente conversou na difusão. Agora, vem aqui comigo. No exercício, eu também tenho alteração da relação VQ, principalmente na questão regional. Por quê? Cara, nosso corpo é muito sensacional. Ele tem uma série de mecanismos para poder se adaptar às situações, em especial às situações de estresse, né? E o exercício, ele é uma situação de estresse. Eu tenho ali o aumento da contração muscular, aumentando a minha demanda ventilatória, e aí eu tenho o aumento do débito cardíaco. O coração, ele vai bater mais rápido para poder suprir essa necessidade de suporte, né? De suporte nutricional e oxigênio para o músculo. Então, quando eu aumento o débito cardíaco, eu tenho uma distribuição mais uniforme do fluxo sanguíneo em relação à gravidade. Então, eu não vou ter uma diferença de pressão tão grande entre o ápice e a base, entre a área dependente e a área não dependente. Então, isso também é um fator importante para a gente considerar para esse paciente que está em terapia intensiva. Quando eu mobilizo esse paciente fora do leito, quando eu tiro ele para sair de DD para colocar sentado e colocar esse paciente para fazer atividade dentro da terapia intensiva, que deve ser tão logo seja possível, a gente também melhora esse fluxo sanguíneo e eu melhoro essa distribuição de sangue para facilitar essa troca gasosa. Então, a minha relação VQ, ela fica mais equilibrada em todas as regiões do pulmão, tá? A gente precisa ter isso sempre em mente. Agora, o que eu quero trazer para vocês de coisa interessante para a gente conversar? A posição prona. Por que a posição prona? Porque a posição prona ficou muito em voga com a Covid, né? A gente passou a pronar muito mais os pacientes porque muita gente perdeu o medo, né? Porque a prona tem uma série de
de pormenores para a gente prestar atenção. E aí o pessoal aprendeu a pronar. E aí a gente acabou utilizando a prona não só para Covid, mas para outras patologias que a gente precisava dessa proteção pulmonar, dessa melhora da mecânica. Mas o que a gente tem de consideração em relação à relação VQ com a prona? Cara, primeira coisa, você tem mais alvéolos na região dorsal. Beth, por que eles foram sorteados? Não, gente, preste atenção. Como é que é o formato do pulmão? O pulmão tem um formato triangular. Aqui na frente eu tenho um estreitamento e atrás a região dorsal é uma região mais larga. Você tem uma faixa maior de pulmão. Consequentemente, eu tenho mais alvéolos. Então, isso ajuda no seguinte, paciente está em DD. Cara, primeiro eu tenho infiltrado inflamatório. Então, esse infiltrado inflamatório, como tudo, é dependente da gravidade. Então, ele vai descendo. Então, ele se concentra mais na área dorsal. Então, eu tenho ali aqueles alvéolos da área dorsal comprimidos por conta de infiltrado inflamatório e tendendo ao colapso. Por quê? Eu tenho infiltrado ali, eu tenho líquido em volta, o alvéolo ele vai se encolhendo e também extravasa líquido para dentro dele. Quando eu viro esse paciente de barriga para baixo, eu tenho esse líquido concentrado na parte anterior. Ele vai descendo, como se fosse uma esponjinha cheia de líquido. Se você vira a esponja, o líquido vai descendo, se concentrando mais na parte de baixo. No meu caso, em prono, quem está com a parte de baixo é a região ventral, né? Eu tenho essa parte da frente em contato com a maca. E aí eu libero a região dorsal. Então eu tenho mais alvéolos disponíveis para essa distribuição de ar. Cara, a prona não é mágica, a prona ela é física. Por quê? Eu tenho uma melhor distribuição dessa ventilação. Quando o paciente tem decúbito dorsal, eu tenho poucos alvéolos para poder distribuir esse ar. Porque os alvéolos dorsais, a região que tem mais alvéolo, está cheia de líquido. Se eu viro esse paciente de barriga para baixo, eu libero esses alvéolos, então eu consigo melhorar essa questão da quantidade de alvéolos recebendo ar. Então eu faço menos hiperdistensão nesse paciente. Então a ventilação protetora ela acaba sendo mais eficaz. Então eu tenho uma melhora da complacência, eu tenho menor hiperdistensão, consequentemente eu tenho menor lesão associada à ventilação mecânica nesse paciente. E por que isso é importante da gente entender? Porque muitas vezes o que as pessoas esperam é que você melhore a PF, ou seja, melhore a PaO2 em relação a FO2 que você estava ofertando. E muitas vezes você não vai ver isso, mas você vai ver uma melhora da mecânica, você vai ver, e uma melhora da mecânica, uma melhora da complacência significa que eu estou lesando menos esse pulmão, que eu estou permitindo que esse pulmão esteja protegido enquanto a medicação anti-inflamatória e o processo, o curso da doença mesmo vai acontecendo e a medicação anti-inflamatória faça efeito, você reduz essa inflamação. Agora, se eu não protejo esse pulmão, eu vou estar como enxugando gelo, porque a medicação anti-inflamatória vai estar ali agindo e a ventilação mecânica não protetora vai estar fazendo mais inflamação. Então é aquela história de enxugar gelo mesmo. O gelo nunca está seco, porque você está passando um pano e o gelo vai derretendo. A mesma coisa, você está tentando tratar a inflamação, só que você está gerando mais inflamação com uma ventilação mecânica não protetora. E é por isso que a prona é importante para esses pacientes. Ah, Beth, então não existe paciente não respondedor à prona? Existe. Existe paciente que não responde à prona. Mas você tem que tomar como critério não a questão da PF. O que você tem que tomar como critério? Uma queda da PF, aí sim. Ah, o paciente virou para prono e a PF dele começou a despencar depois que virou para prono. Ou uma pior hemodinâmica muito importante. Então, isso vai dizer pra gente que esse paciente não está respondendo à prona, que a prona para ele é um risco. Agora, se ele não melhorou a PF, mas manteve essa PF, manteve uma complacência menor, você vai ver que ele vai diminuir a pressão de platô. Cara, mantém esse paciente. Mantém porque ele, primeiro, ele pode ser um respondedor tardio. Ele pode responder com 6, 8, 10, 12 horas prona. E ele pode não responder, mas quando você virar esse paciente para supino, você vai ver que a mecânica dele vai piorar. Então, mantém ele em prono, garante para ele uma ventilação protetora e que o resultado tende a ser melhor, tá? Então, quando a gente fala de prona, a gente tem que pensar muito sobre essa questão da distribuição da ventilação e da perfusão em relação à gravidade. A gente altera o centro de gravidade desse paciente. E uma outra coisa, eu tiro o coração de cima desse pulmão.
Então, se eu tiro o coração de cima desse pulmão, eu permito uma facilidade maior para essas áreas expandirem, porque o coração ele vai ficar muito mais apoiado no gradil costal e na parte anterior do pulmão do que na parte dorsal. E a parte dorsal, como eu falei para vocês, é onde tem mais alvéolos. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado em relação a isso, tá? Aí, como é que isso aparece no concurso pra gente? Então, trouxe aqui uma questãozinha de concurso pra gente brincar, tá? Então, ó, essa é uma questão da USP de 2015, falando sobre o assunto. Então, o que a questão falava? A relação entre ventilação nos pulmões é influenciada principalmente pelo quê? E aí ele trazia as alternativas, tá? Pressão arterial decorrente do débito cardíaco? Não é em relação à pressão. Você poderia até falar em relação à perfusão, mas não em relação à pressão arterial. Até mesmo porque você tem a circulação pulmonar, é uma circulação de baixa pressão, né? Ventilação alveolar decorrente da respiração? Não muito. Gravidade e, consequentemente, a posição do corpo? Sim, essa era a nossa resposta, tá? Volume sistólico e, consequentemente, pelo débito cardíaco? Não. Hemoglobina em consequência do conteúdo arterial de oxigênio? Não. Preste atenção. Ele está falando aqui sobre a relação ventilação-perfusão no pulmão como um todo, mas sobre o que mais causa influência. O que mais causa influência é a gravidade. E isso, a hemoglobina está falando de transporte, volume sistólico está falando apenas de perfusão. Aqui eu estou falando apenas de ventilação. E eu estou falando entre uma relação entre ventilação e perfusão. Então, a gravidade, ela é o principal componente quando a gente pensa em relação VQ, tá? Aí, uma outra questãozinha. Essa questão é uma questão que a gente vai aprender a resolver questão, ó. Então, deixa eu passar aqui. Essa questão é de 2016, tá? Então, ó, vamos ver quais das afirmativas estão corretas. A gente está falando de indivíduos normais e em repouso. Então, ó, a perfusão pulmonar aumenta progressivamente da região não dependente para a região dependente? Certo. Então, aí, ó, como é que eu faço? Eu já coloco aqui um certo para facilitar a minha vida. A ventilação alveolar varia em torno de 4 a 6 litros por minuto, fluxo sanguíneo em torno de 5 litros por minuto, e isso proporciona uma relação VQ entre 0,8 e 1,2. Beth, você não falou nada de valores, então o que a gente faz? A gente marca aqui, dúvida. Não sei se está certo ou se está errado. Então, ó, aí você já coloca ela que você não sabe, tá? A variação do volume pulmonar durante a inspiração é maior nas bases do pulmão quando comparado com o ápice. A gente já conversou sobre isso. Lembra? Lá perto do diafragma, então eu tenho o peso do órgão agindo ali sobre a região pleural, eu tenho uma maior distensão desse alvéolo. Então eu vario mais o volume desse alvéolo. Essa tá certa. Na 4, a zona 1 de West, a perfusão é maior do que a ventilação. Quando a gente falou, semana passada eu falei sobre as zonas de West. Na zona 1 de West é uma zona teórica que não acontece em indivíduos em situação normal em repouso. O que acontece? Eu tenho a pressão dentro do alvéolo é tão grande que interrompe o fluxo sanguíneo. Eu vou ter isso quando? Eu vou ter isso na hipotensão e eu vou ter isso na hiperdistensão alveolar. Na hipotensão eu tenho muito pouco volume de sangue chegando e na hiperdistensão eu tenho o alvéolo impedindo o fluxo sanguíneo. Então aqui não é a perfusão que é maior que a ventilação, é justamente o contrário. Na zona 2 ocorre o equilíbrio entre ventilação e perfusão. E na zona 3 a ventilação é maior do que a perfusão. Não, na zona 2 eu tenho uma perfusão que ultrapassa a ventilação, mas ela é dependente da frequência, né? Então, eu tenho momentos de passagem. O fluxo ele não é contínuo, é um fluxo intermitente. Já na zona 3 eu tenho um fluxo contínuo, porque o que vai determinar a passagem do sangue é a diferença de pressão entre o capilar arterial, entre a parte arterial e a parte venosa, tá? Então, a 4 está errada. E aí, ó, como é que as alternativas aparecem pra gente?
Deixa eu colocar aqui. As alternativas aparecem pra gente assim, ó. É correto que se afirma apenas em... Gente, eu adoro essas questões, porque dá pra gente matar excluindo as possibilidades, tá? Então, aqui. Letra A. 1 tá certa? 1 eu vi que tá certo. Vou marcar aqui, ó, de verdes que estão certas. 1 tá certa e a 3 a gente sabia que estava certa. A 4 a gente já tinha falado que estava errada. Deixa eu mudar aqui para vermelho. E a 2 a gente estava em dúvida. Então, 1 tá certa? Tá. 2 eu não sei, estou em dúvida. 4 tá certa? Não, 4 tá errada. Então, essa alternativa aqui sai. Na B, 1 tá certa? Tá. 2 tá certa? Não sei. A 3 tá certa? Tá. Então, essa daqui é uma possibilidade, tá? Na alternativa C, 2 tá certa? Não sei. 1 tá certa? Tá. Mas cadê a 3? A 3 eu sei que tá certa. Então, essa daqui eu já corto também. 3 tá certa? Tá. 2 tá certa? Não sei. Mas a 1 tá certa e não tá aqui. Então, eu corto. 1 tá certa? Tá. 4 tá certa? Não. Tá errada. Eu corto. Então, aqui, ó. Essa daqui é minha alternativa correta. Tá? Então, a gente vai fazendo por eliminação. Não se desespera se você não souber se todas as alternativas estão certas ou estão erradas. Marque as que você tem certeza que estão certas e as que você tem certeza que estão erradas. E a partir daí, você vai por eliminação, tá? E aí, ó, uma outra questão que eu quero trazer para vocês, que às vezes aparece isso, principalmente prova de residência, o pessoal fala um pouquinho sobre isso. Aqui. Ficou tudo marcado. Ó, um paciente portador de DPOC grave com pneumonia, ou seja, tem uma agudização do quadro desse paciente, e ele chega pra gente com uma PO2 arterial de 50, ou seja, muito baixa, e uma PCO2 arterial de 40, ou seja, dentro dos níveis de normalidade. Só pra gente relembrar, o que a gente tem de nível adequado de PCO2? Entre 35 e 45. 40 tá na minha média. E a PO2? A gente já conversou que PO2 ideal morreu. Então, o que a gente considera para o indivíduo? Manter uma PO2 acima de 60 com uma saturação acima de 92, tá? No paciente DPOC, a gente considera até essa saturação um pouco menor. Essa saturação pode ficar ali em torno de 89, 90, que já está super adequada para esse paciente, desde que ele tenha uma PO2 acima de 60. No nosso caso aqui, esse paciente está com uma PO2 de 50. Cara, por que ele está mantendo o nível de PCO2 de 40? Se a gente já sabe que esse paciente vai hipoventilar. Uma das características do paciente DPOC é a hipoventilação. Por quê? Ele é hiperinsuflado, então ele varia pouco o volume de ar dele, porque ele faz aprisionamento aéreo, faz hiperinsuflação, tá? Mas, como esse paciente descompensou e o nível de O2 dele baixou muito, ele ativou os receptores periféricos que ficam ali na carótida. A gente tem os receptores periféricos na aorta e na carótida que vão sinalizar, falando assim, opa, tá faltando oxigênio. E se tá faltando oxigênio, ele manda uma mensagem lá para o sistema nervoso, lá para o centro respiratório, falando assim, meu irmão, aumenta a ventilação, porque tá faltando O2. E aí eu tenho um aumento da ventilação para poder suprir essa questão do O2 e o meu CO2 ele lava muito rápido. Só que qual é a minha treta aí nesse paciente? O problema é ventilatório? Não. O problema é a difusão. Esse paciente ele está com um componente inflamatório ali por conta da pneumonia. Então eu tenho uma dificuldade de fazer a difusão. Porque eu tenho infiltrado inflamatório, eu tenho distanciamento da membrana alveolo-capilar, né? Um aumento do diâmetro, né? Um espessamento daquela região. Então, eu vou ter uma dificuldade de trocar o oxigênio. Mas o gás carbônico, ele é vira-lata. Ele é muito fácil de dissolver, ele é 20 vezes mais solúvel que o oxigênio. Então, com qualquer aumentozinho da ventilação, eu vou trocar muito CO2. E isso a gente via muito acontecer com os pacientes de Covid. O paciente, ele estava hiperventilando, ele estava taquipneico, fazendo uma frequência de 30, 40, 45, e com uma PO2 lá no pé,
saturando mal e com uma PCO2 lá embaixo. Porque aí a gente falava assim, tá lavando CO2, o paciente está hiperventilando. Porque era uma tentativa do corpo de resolver a questão da hipóxia. E aí a gente tem esses sensores periféricos sendo acionados a partir de uma PO2 abaixo de 60 e com nível máximo de estímulo com uma PO2 ali entre 50, tá? Então, por isso que esse paciente, mesmo a gente sabendo que marcadamente o paciente com DPOC é um paciente que tende a hipoventilar, com uma questão relacionada à agudização, então você tem uma dificuldade na difusão, então ele aumenta a ventilação, então o problema dele nesse contexto não estava sendo a ventilação, estava sendo a difusão. Então é por isso que a gente não pode entender as coisas como receita de bolo, tá? Então só para a gente pensar fora da caixa e através da fisiologia construindo o nosso raciocínio clínico e sabendo como é que a gente vai ajudar esse paciente a conduta correta. E aí, todo finalzinho de aula, a gente já está caminhando para o final, eu coloco o que a gente chama dos nossos highlights. O que são os highlights? São os destaques da aula. Nesses destaques colei no lugar errado. Nesses destaques eu trago para vocês os pontos altos da aula. Então, primeira coisa que a gente pode lembrar em relação à relação VQ, ela tem íntima relação com a gravidade, então ela vai variar. Não fica com a questão de ápice e base. Lembra de região dependente e região não dependente. Na região não dependente, eu tenho menor ventilação e muito menor perfusão. Na região dependente, eu tenho maior ventilação e muito maior perfusão, tá? A troca gasosa é maior na região dependente. A ventilação ela vai variar pouco entre o ápice e a base e a perfusão vai variar muito entre o ápice e a base. Deixa eu colocar aqui os pontinhos. Aí agora ficou diferente aqui, pontinho. Lembrar que no espaço morto eu tenho perfusão baixa ou ausente, né? Exceto no espaço morto anatômico, que eu já não tenho mesmo troca gasosa ali, porque eu não tenho alvéolo. No efeito shunt, eu tenho a ventilação baixa ou ausente, que é o que acontece ali quando eu tenho uma obstrução brônquica, quando eu tenho algum fator que está impedindo o ar de entrar naquele alvéolo. Por mais que a perfusão esteja normal, eu não tenho ventilação para poder manter a troca gasosa. E em prona, o principal mecanismo é a melhor distribuição da ventilação e aí toda a cascata que é relacionada a isso, como o aumento da complacência, a redução da driving pressure, menor lesão causada pela ventilação mecânica e por aí vai, tá? Então, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado a vocês. A aula de hoje foi uma aula gravada, porque nem sempre a gente consegue manter as aulas ao vivo, mas toda segunda-feira vai ter uma aula nova. Semana que vem a gente volta com a aula ao vivo para vocês interagirem, colocarem as dúvidas, as comunicações, e aí a gente vai trazendo cada dia um conteúdo melhor para vocês aí. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para poder ser avisado, porque a gente não tem só essas aulas aqui, a gente tem sempre conteúdo novo sendo colocado, tem live, tem videozinhos mais curtos de conteúdo, então ativa o sininho para você ser avisado e dá essa moral, curte aqui o vídeo se você gostou, compartilha, leva para as pessoas, porque isso é conhecimento gratuito e de qualidade. Então, como eu falei, se você tem alguma sugestão, manda pra gente, os nossos contatos estão aí, o Instagram da FISCTI está aí, o nosso site, dá uma olhadinha nos nossos cursos e vem descomplicar o plantão com a gente, porque essa é a minha missão de vida. Então, no mais, uma excelente semana para vocês. Fiquem conectados, a gente está com uma semana imperdível de produção de conteúdo lá no Instagram, então vai lá, curte, salva, porque são verdadeiros salva-plantões que a gente está colocando lá. Então, aproveita para se diferenciar, se destacar e construir uma base forte, pois todo intensivista ele precisa saber muito de fisiologia e é a intenção da gente aqui com esse conteúdo gratuito, tá bom? Um beijo grande e até semana que vem!